Graças a Deus, irmãos. Não tem ninguém de fora, né? Uma hora eu já até tinha falado para fazer a apresentação, mas eu não estou vendo. Conheço o semblante dos irmãos. A única pessoa que eu estou vendo de fora aqui é a namorada de Davi. Noiva já, Davi? Noiva? Pronto, somente ela. E sempre ela está por aqui conosco. O resto é tudo de casa. Graças a Deus. Seja bem-vinda. Amados irmãos, eu estava vendo um texto aqui e de repente saiu. Eu estou procurando. Um texto aqui em Coríntios. Para nós em rápido tempo meditarmos. A irmã Francineide estava falando aqui da Páscoa, né? Estamos nessa época aí da Páscoa, onde que o mundo comemora a Páscoa. Nós sabemos que a nossa Páscoa é Cristo Jesus. O mundo comemora a Páscoa de outra maneira, né? Nós estudamos agora esse trimestre falando sobre a escola dominical, falando sobre o corpo de Cristo. E aprendemos, na verdade nós lembramos, né? Somente um novo convertido é que precisa aprender isso. Nós lembramos que existem duas ordenanças, biblicamente falando, que a igreja precisa observar, que é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. São duas ordenanças. Nós não vemos nenhuma ordenança mandando comemorar a Páscoa, principalmente como se comemora o mundo, né? E nenhuma outra ordenança, somente o batismo e a santa ceia do Senhor. São as duas ordenanças bíblicas que estão lá e nós devemos observar, porque toda vez que nós, segundo o apóstolo Paulo disse, toda vez que nós nos reunimos na ceia do Senhor, nós lembramos a morte de Cristo, naquele memorial que nós fazemos, até que Ele venha, não é? Então, todos os meses, nós relembramos a morte de Cristo, na ceia do Senhor. Nós não deixamos aqui um mês, num ano, ou melhor, uma semana, né? Num ano, para poder comemorar a morte e ressurreição de Cristo. Todos os meses nós comemoramos a morte e ressurreição de Cristo através da Santa Ceia do Senhor. É interessante observar isso, para que nós não venhamos nos embriagar com esse espírito, né? Eu estava falando um dia desse aqui, que está permeando aí agora. Antigamente só se via falar sobre um espírito natalino, espírito natalino. Agora tem um espírito rodando aí, que é o espírito da Páscoa, que ele traz como símbolo o ovo lá, né? O coelho, o ovo. E esse espírito é perigoso, que daqui a pouco a gente está entrando nesse espírito, comprando chocolate. Eu vi um pastor falando, isso bombou aí na internet, um pastor falando sobre isso, ele dizendo que a gente tem, na verdade existe 53 semanas, todos os anos existem 53 semanas. E dentro dessas 53 semanas, existe uma que se separa para comprar esse ovo, né? O meu ovo, tal, se comemorar. E aquele pastor dizia, por que a gente não come nessas 52 semanas e deixa essa semana para lá? Aí, especificamente nessa semana é que a gente vai comprar o ovo, porque tem todos os dias do ano esse ovo para se vender, o chocolate, tudo lá. Mas a gente, muitas vezes o camarada só deixa para comprar nessa época. Então parece que não, mas há um certo perigo nisso aí, não é? E na carne, fisicamente, você não vai ver nada, mas espiritualmente pode ser que prejudique sua vida espiritual. O Senhor Jesus nos ajude, irmãos, porque as coisas, os tempos vão passando e as coisas vão mudando. E a gente não vê mais falar isso nas igrejas, né? Ninguém fala mais isso. Mas, achei o texto. Mas é preciso estar lembrando isso, para que nós não nos esqueçamos. Nós somos um povo lavado e remido no sangue de Jesus. Jesus pagou um preço por nós, para nós estarmos aqui.
E nós não podemos nos embaraçar, né? Paulo disse que quem milita não se embaraça com o negócio dessa vida, mas ele se esforça para agradar aquele que o alistou, não é? Então, deixa essas coisas desse mundo para lá, porque para onde nós estamos caminhando não tem nada a ver com esse mundo. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos falar de ressurreição, não é? 1 Coríntios capítulo 15 diz assim, vou ler bem rápido. Também vos notifico, irmãos, versículo 1. O evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos e retiverdes, ou melhor, se o retiverdes, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, e não é que, se não é que crestes em vão. Entendeu esse versículo? Paulo diz que notifica os irmãos pelo evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se, tem uma preposição aqui, retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, naquela época, né, em que ele estava escrevendo, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Paulo está falando aqui. Porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, que os outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega, a leitura é extensa, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Ou seja, o cristianismo sem a ressurreição de Cristo não existe. Ou não existiria. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, porém, ou melhor, testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Trocadilho de palavras aqui, mas a gente vai se compreendendo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aí Paulo diz, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem.
Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Eu vou até aqui, a leitura é muito extensa. Amados irmãos, o cristianismo ele não existiria sem a ressurreição. Já vi alguém dizer que a morte de Cristo foi o ápice do evangelho. Sim, Jesus teria que morrer. Mas se Jesus não ressuscita ao terceiro dia, como estava profetizado ao seu respeito, tudo tinha sido em vão. E é o que Paulo nos traz aqui, escrevendo à igreja de Corinto. Porque era necessário que Jesus morresse pelos nossos pecados e ressuscitasse ao terceiro dia, nos garantindo também ressurreição. Porque a nossa esperança, irmãos, como disse Paulo aqui no texto, ela não está somente nessa vida. A nossa esperança está ligada a uma vida eterna. Ela não está resumida somente aqui, né? Há alguns evangelhos que pregam-se aí e mostra-se vantagens nessa vida, bênçãos nessa vida, riquezas nessa vida. Só que o evangelho de Cristo, ele mostra além, uma vida eterna. É bem verdade que há um pacote nessa salvação. Bênçãos materiais, físicas, bênçãos de saúde, tudo isso está inserido na salvação. Porém, a maior bênção que nós estamos aqui lutando para alcançar é a bênção da salvação. Quando nós atravessarmos, não é, esse Jordão, essa vida, essa nossa peregrinação nesse mundo aqui, e partirmos para o outro lado, nós vamos gozar de uma vida eterna com Cristo Jesus. Mas para isso, foi preciso Jesus morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E se Jesus não ressuscita, como disse Paulo aqui, tanto tinha sido vã a pregação de Paulo e dos seus companheiros, os apóstolos, como também tinha sido vã a fé daqueles que tinham crido em Paulo. Porque tinha alguém na igreja dizendo que era conversa, que Jesus não tinha ressuscitado dos mortos. E que ninguém ressuscitava, não é? Eram pessoas materialistas que só acreditavam no que estava vendo e não acreditavam na ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo, ela é real. Os apóstolos tiveram como testificar disso, não é? Os apóstolos testificaram disso. Tomé tocou em Cristo, nas chagas, tocou lá nas mãos onde tinham sido furadas, aonde foi dilacerado os ossos quebrados. Tomé tocou e sentiu, né, que Jesus é um corpo já glorificado, mas estava lá as marcas da cruz, que tinha sido ficada lá na crucificação. Tomé testificou disso. Nós vimos aqui na leitura que várias pessoas viram Jesus ressuscitado, né? 500 irmãos, que ele diz aqui que alguns naquela época ainda estavam vivos, outros já tinham morrido, já dormiam, né? Dormir aqui é morrer. Uns já dormiam, outros ainda estavam vivos naquela época que ele escreveu. Tiago viu, os seus discípulos viram e testificaram que Jesus estava vivo. Quem vai em Jerusalém hoje, lá no túmulo de Jesus, porque tem que ir lá, né? Mesmo quem vai fazer turismo tem que ver o túmulo de Cristo. E lá no túmulo de Cristo não está lá jaz, está lá, ele vive. Ele está vivo. Porque ele ressuscitou e permanece vivo eternamente. E essa é a nossa esperança, irmãos. Por isso que nós estamos aqui. Porque Jesus ressuscitou e com esse ele nos garante ressurreição. Mesmo quando nós partirmos daqui, se não alcançarmos o arrebatamento,
Porque eu almejo o arrebatamento, eu não queria passar pela morte. Queria que Jesus voltasse agora e nos levasse, porque coisa terrível é a morte. Coisa terrível é a morte. Mas eu queria ser arrebatado para não passar por esse processo, né, da morte. Mas mesmo que nós não venhamos alcançar o arrebatamento e morramos antes desse acontecimento, morremos em Cristo, estamos seguros e vamos ser alcançados pela ressurreição dos mortos. Porque a Bíblia testifica disso. Os mortos, na vinda de Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Antes dos vivos, eles terão esse privilégio de ressuscitar. Seja lá onde estiver, né? Seja lá no cemitério. Hoje eu estava conversando com um primo meu, e nós estávamos em um velório. O pai dele tinha morrido, e lá tinha, nessa central de velório, tem um crematório. E a gente estava conversando sobre a dificuldade para ser incinerado um corpo, né? Todos os trâmites, tudo mais. E eu não sabia, mas ele estava dizendo que precisa até fazer exame de DNA, ir na polícia científica e lavar e tal. Por quê? Se for o caso de precisar fazer uma exoneração do corpo, exumação, né? Tirar o corpo lá de novo para fazer uma análise da causa-morte, como às vezes acontece, se incinerar o corpo, não tem como fazer, né? Só cinza. Então, antes de tudo isso, tem que fazer todos esses trâmites para poder incinerar o corpo. Mas e eu pensando, ele falando isso comigo, e eu pensando assim, eu digo, aqui para o homem né? Mas para Deus não. Pode pegar essa cinza, jogar no mar, jogar onde for, mas na ressurreição dos mortos, se morreu em Cristo, esse corpo vai ter que se formar de novo e ser transformado, glorificado e subir. Porque a ordem de Deus é essa. Ele pode estar onde tiver. Alguém disse, não, a gente joga no chão e varre. A cinza, né? Mas mesmo essa cinza espalhada vai ter que se juntar num corpo e esse corpo vai ter que subir a Cristo na ressurreição. Morreu no mar, os peixes comeram. Não interessa. Esse corpo vai ter que sair lá do mar, se formar em um corpo, né? E subir a Cristo. Não interessa onde estiver. A Bíblia diz que os mortos, eles ressuscitarão primeiro no arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. E depois, os que estão vivos subirão, não é? Isso no arrebatamento. Então, irmãos, a Páscoa, que é esse momento em que nós estamos, ela remete à ressurreição de Cristo, principalmente no dia de hoje, né, que se comemoram. Na verdade, não se sabe, historicamente, não tem como a gente dizer se foi hoje, a data exata, né? Marcaram aí uma data, um calendário, fizeram, é mais ou menos, não é exato, assim como o nascimento, e vamos dizer que a ressurreição se comemore hoje, a ressurreição de Cristo. Mas o que é que isso nos traz para nós, a ressurreição de Cristo? Não é? O que é que traz para nós a ressurreição de Cristo? Qual o significado tem da ressurreição de Cristo para nós? Nesse dia que o mundo comemora, né? A ressurreição de Cristo. O que é que traz para nós meditarmos nisso? O que traz para nós, irmãos, é que nós temos essa esperança em nós. Quando muitas pessoas não têm, eu ouvi alguém dizendo hoje lá no velório, dizendo assim, vamos interceder por ele, porque ele não pode mais interceder por ele, né? Aí a gente vai interceder por ele para ver se ele chega lá. E eu pensando assim, se fosse assim, era fácil. Eu não ia nem me esforçar, porque alguém depois ia interceder por mim e eu chegava lá. Mas não é assim. Não é assim. Eu estava só escutando o que aquele camarada estava dizendo. Não é assim. Assim era muito fácil, né? Quando eu morrer, vocês aí se juntam tudinho, eu aqui no meio, vocês intercedem, Jesus me leva para o céu. Se fosse assim, estava nem aqui. Então, não é assim. Nós devemos refletir na morte e ressurreição de Cristo, que nos traz, além de uma esperança, uma responsabilidade muito grande.
de nós servirmos a Deus com sinceridade de coração. Porque o sacrifício de Cristo nos remete a uma responsabilidade muito grande. Jesus se fez carne, morreu por nós, não é? O apóstolo ele vai dizendo aqui, olha, no versículo 3, versículo 2, pelo qual também sois salvos, se retiverdes, tal como vos tenho anunciado. E se não é que credes em vão, porque pode ser até que esteja aqui e creu, mas foi em vão. Tem que reter essa salvação assim como você recebeu. Como foi que você recebeu a palavra de salvação? Como foi que você aceitou Jesus? Reconhecendo os seus pecados. Como foi que a palavra lhe tocou? Não é? Como foi que houve a transformação? Porque tem gente que vai passando o tempo, vai se esquecendo. Aí vai voltando. Aí Paulo disse aos Gálatas, como é que vocês começaram no Espírito e querem terminar na carne? Estão voltando atrás, as mesmas práticas. Paulo disse, olha, somente se retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que credes em vão. E pode ser que o camarada creu e foi em vão, né? Porque primeiramente vos entreguei, ele disse no versículo 3, que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Cristo morreu por nós, em nosso lugar. Ele se fez expiação por nós. Quem era para morrer na cruz? Era nós. Porque o nosso pecado nos condenava, nós já estávamos condenados. Quem era cair para a cruz? Era nós. Aí Jesus entra na história. Quem lembra o profeta dizendo assim, quem há de ir por nós? Não é? E ele disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Jesus morreu no nosso lugar. E o apóstolo faz menção em dizer, faz questão de dizer, segundo as Escrituras, segundo o que está escrito. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele vai mostrando aqui as evidências dessa ressurreição. Então nós temos uma responsabilidade muito grande na nossa vida em Cristo Jesus, de permanecer naquilo que nós aprendemos ou recebemos. Mas, irmão, não foi Paulo que me evangelizou, mas nós somos evangelizados pelas Escrituras Sagradas, pela palavra de Deus. E essa palavra que nós recebemos a princípio, que não foi persuasão humana, não pense que foi o pregador que pregava muito bem, que lhe alcançou, não. Foi o Espírito Santo de Deus que lhe convenceu, porque Jesus disse que haveria de vir um que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo que foi olhar e lhe convenceu, porque não tem pregador bom, não. E nem que tenha lábia para convencer ninguém do pecado, não. Nem o psicólogo consegue convencer, com todo o estudo que ele tem, e vai tentar lá convencer, não convence ninguém. Do pecado, não. Pode ser que ele resolva um problema de saúde, mas do pecado, não. Né? Então, foi o Espírito Santo de Deus que alcançou, e aquilo que você recebeu a princípio são coisas puras e santas. Tem que perseverar nisso, e levar até o fim da sua caminhada. Deixe quem quiser ir para a direita, para a esquerda, se desviar do caminho, deixe ir. Continue olhando para Cristo, que a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor porque foi Ele quem gerou a salvação, e Ele é o consumador porque Ele vai até o fim conosco, até nós adentrarmos as mansões celestiais, porque daí então nós teremos segurança. Enquanto nós estivermos aqui, pelo menos a teologia que nós acreditamos é que nós corremos risco, não é? Nós corremos risco de perder a nossa salvação. Então temos que perseverar. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pode ser que no meio da caminhada alguém desista, olhe para um lado, olhe para o outro. Precisamos olhar para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa salvação. E observando esse texto,
nós vamos vendo a nossa responsabilidade, irmãos, em compreender o que a ressurreição de Cristo diz para nós. Não é uma mera festa, né, que todo ano se comemora com chocolate, né? Não é. É um preço de sangue que foi pago naquela cruz por nossas vidas, que tem um valor que não há tesouro no mundo que pague o valor de uma alma, uma alma dessas aqui, a minha, de ninguém aqui. Nenhum tesouro do mundo paga o valor de uma alma. A Jesus deixou a glória, morreu na cruz por nós, para pagar o preço de todos quantos quiserem a salvação. Já está pago o preço. É só você aceitar. O preço foi pago na cruz, não é? Porque nós não poderíamos pagar o preço, Jesus veio e pagou o preço. E qual foi o preço? O sangue dele derramado na cruz. De forma que Deus recebeu aquele pagamento, sabe? No Antigo Testamento, falava-se de morte de animais, não é? Que substituía o pagamento do preço do pecado de uma pessoa. Porém, só fazia cobrir, não tirava, né? Só fazia cobrir, pegava o sangue do animal, aspergia por cima do altar e despedia, matava aquele animal, na verdade, né? Mas não resolvia a situação, porque a consciênciazinha do pecado estava lá. E ela aflorava e o camarada continuava pecando. E toda vez, não sei de quanto em quanto tempo, mas a pessoa precisava levar o sacrifício pelo pecado. Era tão grave que de ano em ano precisava juntar os pecados de toda a comunidade, botar sobre o sumo sacerdote, e o abençoado entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo pecado dele primeiro, para ele não morrer, e depois pelo pecado da comunidade. Jesus vindo, João, quando viu ele entrando no Rio Jordão para ser batizado, Jesus disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não mais cobria, tirava mesmo. Porque quando aceita Jesus, o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Ele lava aquela má consciência e limpa mesmo. De forma que o crente só peca se quiser, irmão Francineide. Porque ele está purificado da má consciência. O sangue de Jesus nos purifica, de forma que o pecado, você tem nojo dele. Você sente nojo. Quando você se lembra do que você fazia no passado, você diz: misericórdia, eu fazia isso. Porque o sangue de Cristo nos purificou e nos dá condição agora de adentrarmos, como disse Paulo, pelo novo caminho no Santo dos Santos, diante de Deus, com uma nova natureza, não é? Com a mente de Cristo, como diz Paulo, pensando nas coisas de cima, não é? Embora nós vivamos aqui neste mundo e, na verdade, nós temos que nos envolver com pessoas que não servem a Deus, né? Mas nós temos que pensar nas coisas de cima, focar as coisas de cima. E eu disse, um rapaz disse assim: tu não vai para essa festa não? Eu digo: vou fazer o que lá? A música eu não escuto, a conversa não vai dar para mim, e vão tomar cachaça, eu vou fazer o que lá? Me diz aí. Aí ele se calou. Então, a natureza é outra. Se fosse em outro tempo, eu era o primeiro da fila, né? Mas o sangue de Jesus nos purificou. E tem mais: nos garante vitória em Cristo Jesus. Ressurreição, salvação, vida nova em Cristo, transformação, bênção na família, não é? Bênção no lar, bênção financeira. Não estou falando de prosperidade aqui não, viu? Mas tem bênção financeira também. Tem bênçãos celestiais, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. O que é que você quer mais? Me diz aí. Me diga aí o que é que você quer mais. Porque o mundo almeja por isso, irmãos. Embora que não queira da forma
que nós estamos anunciando aqui, mas eles almejam por isso. E acreditam até que vão chegar lá da forma que vivem, né? Mas a palavra de Deus, ela é precisa em dizer isso. Nós precisamos aceitar a Cristo como nosso Salvador, para poder chegarmos lá. Deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, faça uma transformação, né? Como disse Paulo, espírito, alma e corpo, de dentro para fora, transforme mesmo, mas transforme mesmo. Hoje eu estava ouvindo alguém falar, dizendo assim, mas como é que uma pessoa é crente e até fala a palavra de Deus e age dessa forma, né? Uma ação que nós fazemos que é como se negasse quem nós somos, a nossa identidade, nega a nossa identidade. Então a gente tem que vigiar naquilo que a gente faz. Por quê? Lembre-se que você é crente. Vou fazer isso aqui, mas eu sou crente. Pode, né? Faça essa pergunta toda vez. Pode, se puder, né? Se o Espírito Santo de Deus disser a você pode fazer. Agora se ele disser não pode, não faça não, vai dar errado. E às vezes alguém não vigia, né? E tem gente olhando. Rapaz, fulano é crente e age dessa forma. Pode ser até que nem se caracterize em um pecado, mas escandaliza quem está vendo, ouvindo. E nós não estamos aqui para escandalizar ninguém. Nós estamos aqui para edificar as pessoas que nos veem, que nos seguem e ouvem a gente falar. Somos cheios de falha, né? Somos cheios de falha, na verdade. Mas quando Deus chamou Abraão, Deus disse uma coisa a ele que é importante nós observarmos. Ele disse assim, ser perfeito. Foi, Dionísio? Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença, Deus disse a Abraão, e ser perfeito. Nós temos que, com todos os nossos defeitos, buscar uma perfeição. E essa perfeição, ela é possível em Cristo Jesus. Amém? 8h30, irmãos. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua igreja. Que nós possamos permanecer crendo que Cristo ressuscitou e que também nós ressuscitaremos com Ele, ou no arrebatamento, ou na ressurreição do último dia. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.